Olá, queridos, que o Senhor possa abençoar a vida de todos vocês através da sua santa palavra. O Espírito Santo ministrou ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês a mensagem do Senhor, que fica no livro de 2 Reis, capítulo 4 e no versículo 10, que nos diz assim: Vamos construir um quarto pequeno e junto ao muro, e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar ali. Amados, essa passagem conta a história de uma mulher bem-sucedida e rica, que hospedou o profeta Eliseu em sua casa. E por várias vezes ali ele se alimentava e descansava. E essa mulher, juntamente com seu marido, resolveram fazer um quarto para o profeta, para que ele ficasse mais à vontade e pudesse se recolher para descansar. O que nos chama a atenção nesse contexto é os 4 objetos a qual ela colocou dentro deste quarto. E vamos observar que ela levanta um muro. A Bíblia diz que o muro representa a separação, a proteção de Deus. A Bíblia diz em Zacarias capítulo 2, versículo 5, que Deus é o muro. Amados, todos nós que temos um chamado por Deus, precisamos ter intimidade com Deus. Antes de falar as nossas necessidades com os homens da terra, precisamos falar primeiramente com Deus. A Bíblia diz que todo obreiro é aprovado por Deus e precisa ter um quarto de oração. A Bíblia diz que devemos edificar um quarto para a gente poder se recolher, se reservar e ter um momento com Deus. A Bíblia diz que esse muro é uma separação, é um esconderijo de Deus no dia das adversidades. Salmos 27, versículo 5 diz sobre isso. E a Bíblia diz que o Senhor é aquele que nos deixa num lugar secreto. O Senhor é a nossa proteção contra o dia mau. Salmos 91, versículo 2 fala a respeito. E é uma grande verdade. Nós sabemos que não adiantaria ter um quarto se não for protegido por Deus. Se não tiver uma proteção, se nós não tiver um momento para se santificar, para falar com o nosso Deus. Amados, e nos diz a palavra do Senhor que quarto, ele representa lugar de intimidade, ficar a sós. O próprio Senhor, ele falou em São Mateus, capítulo 6, versículo 6. E também a Bíblia vai nos dizer a história de Daniel, quando armaram cilada para ele. A Bíblia diz que depressa ele se pôs a orar. Daniel 6, versículo 10. Amados, tem horas que a gente precisa ir no altar, no nosso quarto de guerra, orar, clamar ao Senhor. Queridos, se tem uma coisa que você pode ter certeza que vai ter resposta, é quando nós colocamos no altar do Senhor. A Bíblia diz que essa mulher, Deus trabalhou na forma dela ver as coisas. Que antes de ela tomar qualquer atitude, ela primeiro observou e ela se identificou com o homem de Deus. Nos tempos atuais, quem é que vai colocar uma pessoa dentro da sua casa sem saber quem ela é? Não é verdade? E nos diz a palavra do Senhor que o Espírito Santo testificou-se no coração dela. E nos diz a palavra de Deus que ali foi Deus trabalhando para que essa mulher ela tivesse um quarto de guerra para o seu dia mau. E quantas vezes o Senhor, irmãos, amados do Senhor, irmãs, o Senhor, Ele muitas das vezes, Ele nos dá a oportunidade de se prevenir. A Bíblia diz que não sabia ela o que ia se suceder no dia da manhã, mas Deus, que é soberano, já colocou no coração dela que era momento de ela ter um quarto de guerra. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, através do profeta Eliseu,
lhe faz uma promessa. A Bíblia diz que quando o profeta começa a profetizar para ela, aquela mulher toma para si, achando que o homem de Deus estava falando aquelas coisas para querer agradar por tudo que ela estava fazendo por ele. E a Bíblia diz que o profeta Eliseu ele foi firme naquilo que estava sendo falado. E disse para ela que aquele tempo ela abraçaria um filho. E nos a palavra do Senhor que o Senhor, ele concedeu para aquela mulher um filho. A Bíblia diz que passou-se os tempos. Aquele menino estava no campo a trabalhar juntamente com seu pai. E aquele menino é acometido com uma forte dor de cabeça. E nos diz a palavra do Senhor que o pai manda levar o menino para casa, para junto da sua mãe. Querida, aqui você vai entender uma coisa. Quantas das vezes nós somos pegos até mesmo, ou pegas, até mesmo em situações, porque a Bíblia vai dizer que o que aconteceu com o menino foi fora de casa, não foi dentro, foi fora. E o seu pai manda o menino ir para casa. E outras vezes a gente é surpreendida muitas das vezes com situações. Mas eu quero dizer uma coisa: tenha equilíbrio, tenha calma, porque Deus ele está no controle de tudo. E nos a palavra do Senhor que Sunamita ele pega o menino e leva o menino ao joelho e vai até meu dia. E nos diz a palavra do Senhor que aquela mulher ela pega o filho e coloca sobre a cama. Coloca ali. E nos diz a palavra do Senhor que aquela mulher vai até o homem de Deus. Ela vai falar com o homem de Deus. A Bíblia diz que quando ela estava indo pelo caminho, ela era abordada. E as pessoas perguntavam para ela: vai tudo bem com o seu marido? E ela falava: vai tudo bem. Vai tudo bem com o seu filho? Vai tudo bem. Amados, e nos diz a palavra do Senhor que Eliseu avista aquela mulher de longe e pede que seu moço Geazi vai até ela. Eu quero te dizer uma coisa. Aqui foi um teste. E eu quero te dizer que muitas das vezes vai aparecer testes sobre você, no seu caminho, vai aparecer até mesmo atalhos, mas aquela mulher não se deixou ser levada pelo atalhos, aquela mulher não saiu do caminho da perseverança, do caminho da restituição do seu milagre. Querido, em nome de Jesus, não perca o foco, não perca a direção. Se Deus já te mostrou o caminho do milagre, prossiga, vai avante, não pare. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela não deixou aquele atalho deixar ela até mesmo confundida. Ela foi até o homem de Deus, porque ela sabia que o mesmo Deus que havia usado o profeta Eliseu era o mesmo Deus que ia dar ali a resposta, e ela ia voltar com o resultado para dentro da sua casa. Querida, dentro dessa palavra você vai entender uma coisa. A Bíblia diz que ela não deixou transparecer o que estava acontecendo dentro da sua casa. Querido, a Bíblia diz que essa mulher, ela se levanta diante daquela situação, porque a força não veio dela, veio do Senhor. E eu quero te dizer uma coisa: o Senhor é aquele que vai te dar força, vai te dar graça, e você vai se levantar da sua zona de conforto, determinada para vencer. A Bíblia diz que ela insistiu, persistiu, e ela alcançou o seu objetivo. E outras vezes o inimigo vai querer impedir, vai querer até mesmo te desmotivar, mas eu quero te dizer nesse dia de hoje: Deus, Ele vai te dar força. Deus é teu sustento, Deus é a tua graça, Ele é aquele que te levanta cada dia mais. Amados, nos diz a palavra do Senhor que Eliseu vai até a casa daquela mulher, e quando ele vai até a casa daquela mulher, nos diz a palavra do Senhor que o menino estava ali deitado naquela cama. Queridos, aqui é um segredo muito grande. O quarto representa um momento a sós, lugar de intimidade, ou seja, o altar. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós depositamos no altar do Senhor, nós podemos descansar, porque a cama representa descanso. E a Bíblia diz a respeito disso, amados, que muitas das vezes a gente fica até mesmo ansiosos
e até mesmo a gente quer se desesperar, a situação quer imperar, mas eu quero te dizer uma coisa, que no Salmos 91, versículo 1 fala que a sombra do Onipotente descansará. Deus é aquele que vai trazer o descanso sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua parentela. O Salmos 37, o versículo 7 também vai dizer a respeito disso, que precisamos aprender e descansar em Deus, porque é Ele que cuida de nós. Precisamos aprender que o melhor descanso é a paz de espírito que só o Senhor dá. Quando você vai no altar, o Senhor te dá paz de espírito. A Bíblia diz que a paz do Senhor é que excede todo entendimento e guardará os nossos sentimentos em Cristo Jesus. O Senhor é aquele que cuida, portanto não fique preocupado, não se desespere, porque o dia do amanhã basta cada dia o seu mal. E a Bíblia diz que nós temos que confiar e saber que o Senhor é aquele que está trabalhando por nós. A Bíblia diz que o Senhor diz em Mateus capítulo 11, versículo 28: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O Senhor nos convida a descansar e saber que Ele está trabalhando. A Bíblia diz que o seu trabalho é para quem nele espera. Querido, está esperando em Deus? O Senhor, através dessa palavra, Ele está dizendo que você não vai ficar frustrado, envergonhado ou confundido, porque Ele está trabalhando, Ele está agindo, Ele está movendo ao teu favor. E nessa palavra você vai ver que aquela mulher coloca também uma mesa. Queridos, a mesa representa o banquete da vitória, e só temos quando estamos com Deus, porque a Bíblia vai nos dizer no Salmos 23, versículo 5, a respeito disso: aonde tem pão, o pão do céu. João capítulo 6, versículo 32, o Senhor é o pão da vida, e esse pão que encontramos é o que sacia verdadeiramente e sacia a nossa sede. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que traz o vinho da alegria. E o Senhor é aquele que nos faz ter a verdadeira adoração. No Salmo 104, e o versículo 15 vai dizer, queridos, a Bíblia diz que a cadeira significa o respeito, a autoridade do nosso ministério, na nossa casa, a nossa posição diante do altar do Senhor. Queridos, tem dois exemplos de autoridade. A Bíblia diz que Davi, ele se assentou na cadeira do rei Saul. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. E a Bíblia vai nos dizer também que Esther, que se assentou na cadeira de Vasti. No livro de Esther, capítulo 1. Queridos, a Bíblia diz que Saul, ele foi ungido ao rei, mas por obedecer às ordens de Deus, que ele foi bem sucedido. Deus no seu coração já tinha decidido que seria substituído. E Deus, quando Ele decide nos exaltar diante dos inimigos da adversidade, Ele honra, amados. Deus, quando Ele coloca e Ele acha graça em nossas vidas, Ele se levanta. E eu quero te dizer uma coisa: a tua posição espiritual com Deus, a posição da liderança, da graça, da unção, eu quero te dizer uma coisa: o inimigo, ele não vai tirar, ele não vai roubar isso de você. Se Deus te ungiu você para fazer a obra, faça, pois Deus é aquele que se agrada quando a gente obedece e fazemos conforme Ele faz. A Bíblia diz que Davi é ungido e se senta à cadeira. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele faz Esther se sentar à cadeira. E eu quero te dizer uma coisa: quando nós entendemos para aquilo que nós somos chamados, para aquilo que nós somos convocados, queridos, em nome de Jesus, não deixa que o inimigo venha tirar de você a posição espiritual a qual o Senhor colocou. E a Bíblia vai nos dizer também sobre o candeeiro. O candeeiro é para iluminar, é uma lamparina onde se coloca o óleo para acender. Mateus capítulo 5, versículo 15. Eu quero dizer uma coisa: a Bíblia diz que o candeeiro representa o Espírito Santo, a nossa vida, cheio do óleo, cheio da unção e do Espírito Santo, para sermos usados, instrumento por Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que clareia. Muitas vezes tem coisas que ficam confusas, muitas coisas que ficam até mesmo sem a gente compreender e entender, mas quando nós deixamos o Espírito Santo tomar a frente, tomar a direção e nos conduzir, as coisas ficam
mais clara e as respostas de Deus fica mais ainda nítida diante dos nossos olhares. Queridos, a palavra do Senhor nos diz que o Espírito Santo, ele nos capacita e nos leva para boas novas, para as boas notícias. Poderoso é Cristo, irmãos. Oh, aleluia. E precisamos da unção do Espírito para os dias maus, porque nós sabemos, amados, que em tudo nós somos atribulados, mas não destruídos. Que o Espírito Santo possa nos ajudar, porque o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso amigo, ele é o nosso auxiliador. E eu quero te dizer uma coisa, você não está só. O Espírito Santo, ele está intercedendo por mim, está intercedendo por você. E eu quero te dizer uma coisa, o Senhor, ele vai te levantar determinada para vencer. Deus, ele vai te levantar. Eu não sei como é que você se encontra, se você se encontra abatido, se você se encontra até mesmo prostrado. Deus, ele vai te tirar dessa condição. Deus vai te erguer para você poder prosseguir e testemunhar. A Bíblia diz que Sunamita, ela preservou a sua casa. Tem situações, querido, que nós não temos que expor para os homens da terra, mas sim expor para aquele que pode nos ajudar e tem a resposta, porque aquela mulher foi na pessoa certa, ela foi na fonte certa e obteve a resposta. E a Bíblia diz que aquela mulher, quando ela saiu, foi buscar a resposta, ela saiu reservada. Por quê? Porque se ela contasse o que estava acontecendo, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor fez a promessa para aquela mulher. Então ela preservou, porque senão as pessoas iam escarnecer o nome do Senhor. Deus não deu e por que ele tirou? Eu quero te dizer uma coisa. Aqui é uma grande lição, queridos. Tem pessoas que elas não vai poder até mesmo saber o que está acontecendo dentro da sua casa. Elas têm que ver, contemplar o que Deus ele vai fazer e não saber o que está acontecendo. Queridos, em nome de Jesus, tem pessoas que muitas vezes vai criticar, não vai entender o processo. Quem não entende o processo não vai entender o propósito. Então, Sunamita, ela se silenciou e ela determinou no seu coração que ia ficar tudo bem. E ela sabia que aonde ela ia voltar, não da forma que ela foi, mas ela ia voltar com a resposta, ia voltar para dentro da sua casa, já com um problema solucionado. Eu quero dizer uma coisa, o que Deus ele vai fazer dentro da tua casa vai ficar registrado, vai ficar marcado e o nome dele vai ser engrandecido e você vai testemunhar o seu milagre, a sua vitória. Amados, em nome de Jesus, saiba aonde ir, saiba aonde recorrer, porque a Bíblia diz que Eliseu aqui representou o Senhor. Aquela mulher foi falar com o Senhor e ela viu o resultado diante dos seus olhos. A Bíblia diz que aquela mulher vê o seu filho morrer em seus braços. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela mesma contempla o Senhor ressuscitando. Deus, ele vai ressuscitar os teus sonhos, a tua esperança. Deus, ele vai ressuscitar aquilo que até mesmo dentro de você já está morto. Deus, ele vai ressuscitar e você vai ver o milagre de Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Você vai ver o incrível, você vai ver o impossível, o Senhor tornar realidade, porque a Bíblia vai nos dizer que nós sonhamos e Deus é aquele que realiza. Queridos, em nome de Jesus, que você possa ser abençoado, que você possa ser nesse dia de hoje restaurado, porque Deus através dessa palavra está falando de restituição. Quando nós colocamos diante do altar, podemos descansar, podemos saber que o Senhor está trabalhando e vai ter resposta, porque onde tem altar tem milagre, onde tem altar tem restituição, onde tem altar, você pode ter certeza, vai ter resultados.
Deus, ele vai descer com a prova viva. A Bíblia diz que Elias, ele começa a reunir aquelas 12 pedras no altar, e nos a palavra do Senhor que o Senhor achou graça e desceu com prova de fogo. Eu quero te dizer uma coisa, Deus, ele vai sinalizar até meia-noite, ainda é dia. O Deus que nós servimos é um Deus que tudo pode, e ele está agindo, ele está trabalhando para mudar, para tirar até mesmo tudo aquilo que veio no nosso caminho. Deus é aquele que determina a bênção, Deus é aquele que determina que tudo volte para o seu devido lugar. Amados, em nome de Jesus, seja nesse dia de hoje alcançado pela palavra de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, quero te apresentar a vida, Senhor, do teu povo, a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, até mesmo daquele, Senhor, que está aí diante de um problema, Senhor, muito difícil, Senhor. Senhor, na ótica humana, pode até mesmo olhar, Senhor, e achar que está tudo acabado, que já está tudo, Senhor, até mesmo dado por perdido. Mas a palavra do Senhor, quem dá a última palavra, é o nosso Deus. Senhor, eu creio que o Senhor, meu Deus, é aquele que vai, Senhor, trabalhar, tu vai fazer a tua obra, e o teu povo somente só vai contemplar e vai contar e vai testemunhar. Senhor, a tua palavra nos diz que aquele centurião, Senhor, quando ele se depara contigo, ele, Senhor, te convida, Senhor, para ir à casa dele, mas a tua palavra vai nos dizer que aquele homem se sente até mesmo indigno de o Senhor vir até a sua casa, e ele disse: Senhor, somente uma palavra e o meu servo será curado. Senhor, o Senhor achou graça, Senhor, sobre aquele homem, e até mesmo a fé dele, Senhor. E nos diz a tua palavra que o Senhor inverteu aquela sentença a qual estava acontecendo sobre a vida do seu servo. Deus, eu quero te pedir, Senhor, nesse dia de hoje, trabalhe de uma forma especial, porque tu é aquele que liberou a tua palavra, e a tua palavra, ela vai surgir efeito. Deus, visita aí aquele que estiver abatido, aquele que estiver oprimido, Senhor, aquele que estiver aí com depressão, com uma enfermidade. Deus, visita, toca, porque a tua palavra diz que onde o Senhor toca, Senhor, todo mal desaparece. E eu quero te pedir, Senhor, entra aí, Senhor, curando, Senhor, as emoções. Cura aí, Jesus, nesse dia de hoje. Ó Deus, toda enfermidade espiritual, Jesus vai curando nesse dia de hoje, ó Pai. Senhor, quantas pessoas estão aí, Senhor, até mesmo em desespero, Pai, mas o Senhor é aquele que está, Senhor, no controle. Tu é aquele que tem o poder. Senhor, Sunamita, Senhor, ela foi, meu Deus, na fonte certa, e eu creio, eu acredito, Senhor, que vidas vão na fonte certa, que é o Senhor, porque o Senhor pode saciar a sede. O Senhor é o pão que nos alimenta, que nos mantém de pé. Senhor, é o Senhor que nos sustenta com a tua graça. E eu quero te pedir em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, porque o Senhor testifica ao meu coração que haverá testemunho, vidas estão sendo alcançadas, Senhor, e vidas serão transformadas pelo intermédio da tua santa palavra, ó Deus, porque o Senhor está trabalhando, o Senhor está agindo para mudar cenário no dia de hoje, para mudar o cativeiro. Senhor, não há problema difícil que o Senhor não possa resolver, Senhor, e eu creio, Senhor, que nesse dia de hoje, Pai, tu vai deixar, Senhor, um sinal da tua parte, Senhor, na vida, Senhor, de todos aqueles que vão ouvir a tua mensagem, que vai ouvir esta oração, Senhor. Vidas vão ser tocadas, vidas vão sentir, Senhor, o Senhor, arrancando todo o mal pela raiz. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amados, ficam com Deus.